Muito bem, né? Estamos então chegando para mais um dos nossos encontros referente aos Yoga Sutras de Patanjali, e hoje nós estamos então chegando no Sutra da quarta sessão, o oitavo Sutra, né? E vamos seguir nas tratativas desses assuntos que vêm nos aprofundar cada vez mais, né, na técnica que é apresentada em todo o seu escopo dentro da quarta sessão, e que nos permite, né, ter uma compreensão mais apurada, né, sobre essa técnica que envolve essas mentes artificiais, né, e todo o processo e todo, vamos dizer assim, a palavra poder, né, no sentido de autoridade de ação que é permitida ao yogi quando chega a um determinado e um ponto tão elevado, né, de aprofundamento e também de conhecimento e, acima de tudo, de não seria fazimento, mas seria evolução, né, dentro desta jornada, dentro desse caminho relacionado ao yoga. Nós temos que mais ou menos ter em consciência, em mente, que nós viemos no Sutra número 5, né, no qual foi falado, foi trazido a introdução sobre o tema das mentes artificiais. O Sutra de número 6 veio trazer a explicação que essas mentes elas são livres de impressões. O 7 vem dizendo, né, sobre a questão do karma. O que é interessante de nós destacarmos: se estas mentes elas são livres de impressões, elas não existem nelas o karma. Aonde é que está o karma, né? O karma continua com a mente natural, né? Vamos conceitualizar esses pontos específicos para que nós possamos entender. E no 7 está nos dizendo que esse karma não é preto nem branco, que é né, explicando como é que funciona toda essa dinâmica envolvendo o karma. E hoje, agora no 8, nós vamos falar um pouco mais sobre a questão do Vasana, né? Vasanas. Eu confesso a vocês, né, que eu tinha um conceito diferente. Inclusive, entendi e aprendi conceitualização diferente referente aos vasanas, né? Até a palavra vasanas, ela se coloca em plural, né, muitas vezes, né? Não vasana. E aqui vai tratar, né, de uma certa... Pelo menos foi o que eu entendi, uma outra visão referente ao que é um Vasana, né? Eu tinha como Vasanas a questão relacionada às tendências, potencialidades, tendências. Eu vou explicar sobre qual base eu estou apontando essas duas palavras, né? Sobre qual base de entendimento. Que a cada nova composição de um ser, né, nós temos associado a esse ser o karma, né? Tudo é karma, né? Tudo é karma, a base de tudo é o karma, que é o karma preto, né, e o karma branco, os karmas que estão favoráveis à sua manifestação perante aquela vida, perante aquela existência, dentro das condições favoráveis, né? E essas potencialidades que não vamos dizer assim aprendi, mas no caminho para perfazimento da vida do yoga, foi o que subentendeu-se até então para mim o que eram os vasanas, né? Esses vasanas seriam então as potencialidades que se manifestariam numa determinada vida, né? Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos supor que nesta vida, nessa experiência, eu vou ser um artesão, né? E trago, né, uma técnica, um conhecimento para artesanato descomunal, né, incrível. Dá a impressão que já trago este legado de outras vidas. E assim era, né? Assim ou é. Este para mim, né, seria uma conceitualização de um Vasana, né, uma potencialidade, algo que já tinha sido adquirido em outras existências, algo que já foi criado, né, uma potencialidade, que já foi criado em uma nova existência, mas que ficam-se lapsos, né, lampejos para esta experiência então,
e aproprio-me deste conhecimento para que possa, né, estar utilizando dele. Exemplo, uma pessoa de extrema e elevada oratória, né, da onde que vem essa oratória, né, da onde que ele desenvolveu essa técnica, por que ele tem, a outra pessoa não tem, né? Então eu tinha isso como vasanas, as potencialidades, né? Não vou desconstruir todo esse conhecimento, não vou desconstruir ainda este conceito, né? Não vamos destruí-lo, mas vamos entender hoje aqui, que aqui está nos mostrando, ou pelo menos o livro me conduziu, uma outra observação referente à vasana. Inclusive ele fala vasana no singular. E não trata, assim como nós já vimos em outras extensividades aqui do livro, a palavra vasanas em plural, não é? Falando sobre essas tais potencialidades, esses agregados, né? Porque cada experiência gera um agregado, né? Que é o conceito é o conceito que também fica junto ao karma, mas é o conceito de potencialidade, de conhecimentos, de desenvolvimentos, de evoluções que perfazem ou fazem parte, né, daquele agregado, daquela vida, daqueles, vamos dizer assim, da composição espiritual mais profunda, do arranjado mais profunda dessa existência, desse eu superior, né? Esse eu superior agrega-se como base dos seus ensinamentos. Porque quando nós estamos finalizando uma experiência, essa experiência dilui-se, depura-se e sobra nele, né, nela ou dela, a essência do aprendizado que reteve, ou a essência do conceito de que se conseguiu sobre aquela experiência. E essa fica armazenada, alojada, né, nos conhecimentos, no causal, né? Então, essa é o meu conceito de Vasana, né? É o meu entendimento de Vasana. Até mesmo está aberto aqui para os comentários, para que nós possamos ter o aprofundamento, para que nós possamos aproveitar aqui e ter a oportunidade de dar um mergulho mais profundo para entendermos, né, sobre estas questões, tá? O que eu quero também estar aqui destacando para vocês, que à medida que a gente for lendo, a gente vai extrair então aqui desse sutra, nós vamos extrair o que ele quer dizer então com Vasana, né? Não vamos ainda colocar por terra esse conceito que eu acabei de apresentar, porque pode ser que esta seja a expressão desse conceito, e eu não tenho ainda também entendido muito bem o que o livro quis apontar. Pode ser que o livro quis trazer, ou melhor, esse sutra quer trazer a definição profunda do conceito Vasana, né? De como ele está ali jungido, a palavra jungido é junto, unificado, né? E como ele se manifesta nesse exato momento, referente então aqui à sua aparição, vamos dizer assim, tá? O Sutra de hoje, ele fala assim, na sua transcrição do sânscrito para o português. Dentre esses tendências, somente se manifesta aquelas para que as condições sejam favoráveis. Nós estávamos falando então no assunto anterior sobre os karmas pretos e os karmas brancos, né? E os karmas não pretos e os karmas não brancos, né? Os karmas, vamos dizer assim, mais neutros, né? Vamos pensar assim. E aqui vem nos dizer agora, o Sutra de número 8, que a manifestação destes dependem das condições favoráveis, tá? O que é interessante falar em manifestação? Não significa, dá de certa forma a entender ou perceber, ou pelo menos para eu ficou mais ou menos implícito, que os karmas só vão se manifestar, só vão ter como plano de fundo o desejo, impulsionando-os,
sobre aqueles que têm as condições de manifestar naquela vida. Mas não é bem assim. Nós vamos ter um impulsionamento muito forte de desejos, mas vai traduzir-se em verdadeira ação somente aqueles que tiverem as condições favoráveis. Mas não significa que vai ficar uma sede, né? Que também não significa que isso também não seja verdade. Vai ficar uma sede cheio lá a sede de desejos, mas só vai estar sendo impulsionado os desejos, né, que poderão se materializar, enquanto os outros desejos aguardam uma outra existência para poder aparecer. Não, todo o desejo está ali. Todo o desejo está ali, fazendo uma grandiosa pressão, fazendo muitas vezes inconscientemente uma pressão muito forte, mas vai impulsionar para a ação, inclusive numa vida cotidiana normal, praticamente é os desejos que mandam, tirando toda e qualquer liberdade de ação por parte daquela experiência de que ela possa ter uma ação. Os desejos, os desejos é que o conduzem e o que o mandam. Quem consegue o senso de liberdade sobre tudo isso é o yogi, né? Um yogi já mais adiantado consegue já, através, né, da observação da sua mente, observação da sede dos seus pensamentos, ele consegue filtrá-los, ele consegue também observá-los, interpretá-los e se defender de todos eles. Então, um yogi mais adiantado, um yogi mais com anos de trabalho, né, um yogi mais avançado consegue entender, consegue presenciá-los, né, consegue observá-los. Então, nós temos praticamente, né, 3 tipos de forças que nós podemos dizer, né? Nós temos Chitta, a sede, né? Quando eu falo Chitta, não pense em Chitta como só a sede dos pensamentos. Chitta como o todo, tá? O todo que representa Chitta. Nós temos Chitta, nós temos então os desejos, Kama, né? E nós temos as ações, né? Então nós temos 3 dispositivos que são estanques, né? Que são 3 camadas, 3 pontos, mas que estão, na verdade, todos interligados, mas para que haja um entendimento, nós podemos separar em 3 posições. Primeiramente, nós temos Chitta, né? Chitta abriga a sede, né, dos pensamentos. E Chitta abriga também a sede dessa potencialidade de pensamentos que manifestam os desejos. Há até mesmo uma certa forma de confusão, parece que está misturado. Os desejos ativam as emoções, né? Os desejos mexem com as emoções. As emoções, no plano de fundo, trabalham-se também fortificando cada vez mais os desejos e muitos se materializam em ações. Tá? Alguns ficam represados, alguns são combatidos, né? Muitas vezes nós combatemos alguns deles, né? Muitas vezes há um combate por cada um de nós, né? Nós nos travamos, nós nos seguramos, entramos em batalhas existenciais, né, contra essas questões dos desejos. Nós podemos também analisar, e é interessante que cada um de nós reflita, que existe um desejo fraco, né, e momentâneo, um desejo que é realizado ou que busca ser realizado somente naquele instante. Exemplo, eu vou comer um chocolate, eu estou com vontade, eu amo comer chocolate, eu gosto daquele determinado alimento, eu quero comer aquele determinado alimento. Este é um desejo pequeno, né? Vocês já vão entender por que eu quero dizer isso. É um desejo muito pequeno. Mas quando a gente tem uma compulsoriedade, né, uma tendência muito forte, eu vou usar como exemplo uma tendência sexual muito forte, né? Nós podemos mostrar que aquela pessoa ela tem tendências de estupro, ela tem tendências à sexualidade ardil, forte, né?
ela tem um descontrole muito grande, né, nessa sede, e isso faz ela ser uma pessoa assim mais pervertida, mais que não mede esforços para buscar a satisfação sexual por toda a sua vida, né? Mas por toda a sua vida, desde do início da sua vida de atividade sexual até findar aquela vida com todos os agravantes que aquilo possa trazer para ela, né? Então a gente vê o quanto ela ficou escrava desse desejo, né, insaciável, né? Então a gente olha que isso é um desejão grande, né, que o arrasta pela vida toda. Vocês pararam para analisar que nesse exemplo que eu acabei de dar, a pessoa torna-se escravo, né, por toda a sua vida, passa a vida sendo arrastada por um desejo, né? Esse desejo norteia as suas ações, norteia a sua vida, e ela nunca está satisfeita, nunca está saciada, nunca está conseguindo fugir-se disso, muitas vezes com consciência disso, muitas vezes ela tem plena consciência sobre isso, mas mesmo assim ela se torna refém desse desejo, né? Então a gente vê o quanto que esses desejos contaminam as emoções, as emoções também alimentam, né, alimentam a questão do desejo, mas a sede está em Chitta, né? Chitta é a sede, porque há preciso o impulso, e o impulso busca sempre, né, vai mostrar para nós hoje aqui que o impulso sempre busca o pensamento como a sede. Então, o pensamento, né, o desejo impulsiona o pensamento nutre os sentimentos, né, o pensamento pula para os sentimentos, os sentimentos são ativados, são avivados, porque fazem parte da sede de Chitta como um todo, né? Chitta ao todo é a sede, é o abrigo de tudo isso, e começam né, a se potencializar, e começam a ganhar identidade, vamos dizer assim, começam a aglutinar ao redor de tudo aquilo, e quando encontram-se as expressões favoráveis, né, as expressões favoráveis à manifestação de todos eles. Tá? Então é o que vai nos apontar sobre aqui o texto. Muitas vezes há um refreio, né, mas eles estão ali, mas há um refreio sobre eles, né, a gente refreia, a gente luta, a gente combate, mas chega um determinado momento que ele estoura, né, vamos dizer assim, ele domina-nos acima de tudo isso, e nós vamos lá e buscamos a satisfação de todos eles. Podemos dizer que isso também é o que leva uma pessoa condicionada, né, condicionada a um vício, né, algo fora de um controle, algo incontrolável, né, podemos dizer que está por tudo isso. Mas nós temos que mais ou menos nós temos que também refletir que Chitta é essa sede, né, que Chitta também ela passa a ser, né, essa sede. Tá? Um outro conceito também que nós podemos ver de condições favoráveis para as manifestações, agora um conceito mais amplo, que o livro vai abordar também, que esse sutra em si vai abordar sobre essa condição favorável, num modo mais amplo, é a experiência pelo que ela vai passar. Né? A experiência ou a vida, né, ela vai passar. Exemplo, vamos supor que nós temos um karma de passar uma experiência em um corpo sem uma perna, né? Porque nós tivemos um período que nós judiamos muito, nós esgotamos muito, nós criamos muitas situações envolvendo determinadas situações que nos levaram, então, a absorver esse karma, né? Só que na existência que eu estou vivenciando uma experiência diferente disto. Né? Como que essa experiência vai se manifestar? Então essa experiência não tem a condição favorável para se manifestar, mas porém
ela está sediada e abrigada junto a todas as outras sementes, né, ou todos os outros karmas que ainda não foram resolvidos. E está sediado em mim. Então, quantas sedes, quantas questões nós temos ainda para se resolver? Né, que fazerão muitas outras vidas, que serão necessárias ter uma quantidade de vidas muito longas, ou talvez breves, mas quantidade em vidas que serão necessárias, experiências, para que nós possamos esgotar esse karma. E um detalhe, a cada experiência nós estamos absorvendo novos karmas, que estão nos levando dentro da roda de samsara, através das situações, a novas existências. Né? E a vida do yoga é a escapar de tudo isso, dessa roda de samsara. Né? Então, como que a gente vai ter que fazer para resolver ou para que nós possamos, né, sair desse círculo vicioso? É o caminho do yoga que nos conduz. Tá? Só que o Sutra número 8, hoje em sua apresentação, ele quer ver, não podemos esquecer o plano de fundo da ideia que está sendo sugerida dentro da sessão de número 4. Não podemos esquecer isso. A sessão de número 4, ele está conduzindo-nos o pensamento, ele está nos conduzindo nessa reflexão sobre as mentes artificiais. Agora, para que nós possamos entender, né, o amplo conceito das mentes artificiais, nós estamos agora entendendo o karma, né? Nós estamos entendendo agora o desejo, nós estamos entendendo como é que funciona para entendermos por que tem que ter as mentes artificiais. Por que tem que se dominar essa técnica, ou por que esta é uma técnica empregada para torrar sementes, as mentes artificiais. E hoje nós vamos ter então acesso a um conteúdo bem profundo sobre esta questão sobre essa questão do karma e como esta força de ação está toda hora nos conduzindo, tá? Agora vamos só trazer uma definição, como o livro vai apresentar o conceito Vassana, tá? Eu, como comentei já no introdutório aqui do Sutra, passei para vocês o que eu extraí de conhecimento do que era Vassanas. Não vamos desconstruir todo esse conceito ainda, porque pode ser que esteja intrínseco também dentro do conceito Vassana, tá? Mas uma coisa que chama a atenção aqui, que aqui quer nos apontar, aqui quer nos trazer um pensamento sobre Vassana, aqui, que o Vassana é esta força motriz que impulsiona a ação do desejo, tá? Nós falamos agora sobre Chitta, nós falamos agora sobre o desejo, e nós falamos sobre também, né, os sentimentos, né, os sentimentos, sobre a ação, nós falamos aqui, né, sobre esses três especificidades. Mas percebem que nós estamos falando somente sobre a casa e a força dentro dessa casa. Né? Nós estamos falando do meio universal, da força universal, mas e a força? A força em si. Né? Cadê essa força? O que é essa força? Que pressiona um lado, pressiona o outro. Essa força. Essa força é na atribuição do livro aqui, a força de impulsão, a força de pressão, a força de manifestação. Essa força é o Vassana, aqui na colocação do livro. Então a gente vai contextualizar, nós vamos já daqui a alguns instantes entrar no período da leitura, para que nós possamos meditar sobre tudo isso, né? Para que nós possamos ter conceitos mais profundos para guardar esse tema, que claro, subsidiado sobre os outros sutras anteriores, vai nos trazendo um conceito amplo, né, da onde nós vamos chegar, com as expressões do que nós vamos ler, né, que virá nos sutras subsequentes, todas as orientações, que virá nos sutras subsequentes, né, a este capítulo, toda a ideação do que ele quer apontar, tá? Então já deu para nós mais ou menos entender. Mas é interessante de ver, e vai nos apontar também aqui, o quanto Chitta ele passa a ser
o abrigo passa a ser a sede, passa a ser também, né, o alimentador, vamos dizer assim, não propriamente assim nesse sentido, mas o teatro inteiro se dá em Chitá. Mas para que possamos mais ou menos mergulhar no entendimento, nós temos que fazer essa divisão, né, para nós termos mais ou menos a entender sobre tudo isso, né, nos mais variados aspectos, nos mais variados panoramas. Interessante de destacar aqui para vocês a meditação reflexiva, quando bem atingida, né, quando bem conciliada com o objetivo que nós queremos com ela, nos traz uma definição de um entendimento tão profundo sobre isso que nos traz uma paz e pode ser que nos traga muito mais em amplitude do significado dela do que eu estou aqui falando, né? Então, assim, muitas vezes, né, se na sede do teu íntimo, né, no momento da sua reflexão, lhe traz, começa a diluir, começa a cair conceitos que trarão a definição e que poderão trazer definições mais apuradas e mais vívidas, com certeza trarão do que a gente está aqui trazendo para vocês, tá? Acho que chegou o momento agora de nós fazermos a leitura, chegou o momento de nós mergulharmos nessa leitura, e a partir do momento dessa leitura, nós vamos também depurando e fazendo a diluição. Assim como isso acontece em muitos outros sutras, ou da forma que Taimini nos traz as orientações, aqui também nesse sutra vai estar mais ou menos assim. Nós vamos estar trazendo um introdutório, a parte número 1 vai trazer um conceito, a parte número 2 vai abordar, vai detalhar, aprofundar o que é o tema, e na parte 3 faz o fechamento do porquê que nós estamos recebendo esse conhecimento, né? Está mais ou menos assim aqui na descrição de Taimini. Tem 3 pontos chaves, né? 3 pontos chaves. A leitura, mais ou menos, ela se estende uma folha de rosto, quase uma folha de rosto, né? Um lado e um lado. Ela tá aqui, ela começa aqui em 2 linhas aqui, perfaz toda uma lateralidade, vem na outra lateral da outra folha de rosto e chega praticamente a 1/3, 2/3, quer dizer, 2/3 da folha de rosto até aqui, tá? E aí nós encerramos o sutra de número 8. Destaco que o sutra de número 9 ele é mais, olha como ele é mais extenso, né? O sutra de número 9 é uma folha de rosto e meia praticamente inteira, mas é algo que também que a gente consegue absorver dentro de um encontro. Vamos lá então, gente, vamos à leitura, e a leitura vai nos trazer um maior entendimento sobre o que nós queremos aqui apontar. Na leitura em português, né? A transcrição do que o sutra quer nos dizer, ou mais apurado, o mais próximo do que quer passar em português. Dentre essas tendências, somente se manifestam aquelas para as quais as condições sejam favoráveis. Vamos ler então o primeiro conceito, o primeiro parágrafo. O que foi dito antes sobre a natureza de Niskama Karma deve ter evidenciado para o estudante que é o desejo ou o apego pessoal a força motivadora da ação. Prestou atenção? O desejo é a força motivadora da ação no físico, tá? E mais ou menos refletir e entender que a maioria das nossas ações, ou 99,9% delas, tem base no desejo. Pararam para ver isso? Vou fazer tal coisa. Por quê? Me deu vontade. Vou fazer aquilo. Por quê? Me deu vontade. Vou preparar um alimento. Porque eu tenho, né, eu estou com a fome física, mas eu tenho o desejo de comer tal coisa. Vou fazer tal coisa porque me deu vontade. Né? Reflitam um pouco sobre tudo isso. O apego pessoal, a força motivadora da ação, no caso das pessoas comuns e que produzem os samskaras, as impressões, tanto sobre a tendência e potencialidades,
quanto de karmas que trazem experiências agradáveis ou dolorosas. Eu acho tão interessante essa frase aqui. Tendências e potencialidades. Potencialidades. É aí que eu tiro a potencialidade como Vassana. Mas tudo bem. Aqui diz, né? E tendências e potencialidades, quanto de karmas que trazem experiências dolorosas ou agradáveis. Então a gente vê que o que produz as impressões é as ações do nosso plano físico, no nosso dia a dia, nossas ações que nós fazemos, nossos registros, né, que ficam em nós, e que eles nos levam a karmas. Cada causa tem o seu efeito, cada efeito tem a sua causa. E cada efeito subsidiado em uma causa tem uma determinada linha de ação para que seja executada. É incrível isso, né? É muito filosófico, muito profundo, e esse entendimento vem aos poucos, mas a gente sente que dentro de nós ele está. A gente consegue compreender, difícil de explicar em palavras. As forças colocadas em movimento por nossos pensamentos, desejos e ações. Pensamentos, desejos e ações são de uma natureza complexa, é verdade, e produzem todo tipo de efeitos que são difíceis de classificar completamente. Não parece que muitas vezes está tudo misturado, né? Não dá uma sensação que é tudo perdido, não dá uma sensação que é tudo embolado, né? Agora há pouco tentando nós explicar alguns exemplos, não fica difícil de caracterizar a coisa, né? Mas a gente sabe que está tudo ali. Todas, no entanto, deixam algum tipo de samskara, uma impressão, ou samskara ou impressão, que nos prende de uma forma ou de outra ao futuro. Olha que interessante isso. Todo e qualquer tipo de impressão, todo e qualquer tipo, eu aqui sentado agora, tudo isso aqui está me gerando projeções para o futuro, né? As palavras que digo, a minha posição de estar aqui sentado, tudo isso gera situações ao futuro. Assim como os nossos desejos produzem, prestemos atenção aqui, assim nossos desejos produzem energia potencial. Nossos desejos produzem energia potencial, que nos atrai irresistivelmente para o meio ambiente ou condições em que eles possam ser satisfeitos. Ponto. Olha a definição interessante aqui de desejos, né? Os desejos, além de aprisionantes, eles são como ímãs, né? Que nos levam, nos direcionam para os pontos de suas satisfações. Vocês já viram que quanto mais a gente tenta se livrar, vocês não sei se já perceberam sobre isso, quanto mais a gente tenta se livrar de uma situação, mais aquela situação está presente para nos fazer cair, né? E talvez um dos pontos que vai acontecer, se já não está acontecendo, vai acontecer muito profundo na vida de vocês, é que quanto mais, né, vocês estiverem cientes daquela situação, parece que ela se multiplica a forma no qual ela aparece. Né? Parece que ela se multiplica, parece que tem assim, um meio que todo modus operandi externo faz uma pressão forte, pesada em cima, para que nós caiamos, né? Caiamos no sentido de quedas, né? Que haja a queda de cada um de nós. Vocês vão perceber tudo isso. Olha o que nos diz aqui, ó, as ações produzem tendências que nos facilitam repetir as ações semelhantes no futuro. É o samskara, é como se fosse um disco, né? Um long play antigo ou um disco que quando recebe um arranhão, aquele arranhão também já lhe deixa mais fragilizado para que novos arranhões, ou para toda vez que cai naquele arranhão, o arranhão aumente, né? Que fica uma marca registrada que já tira
a perfeição e faz com que aquele arranhão aumente cada vez mais e aquele arranhão deixe, né, prejudicado aquele ponto específico daquele disco, né? E esse disco, tu pode imaginar o disco que você quiser, um disco de corte, um disco, né? Sendo que repetidas em suficiente número de vezes podem vir a formar os hábitos. Olha, interessante, um hábito, né? Quantos hábitos nós temos que são já impressões permanentes em nós, né? Que já viraram hábitos, a gente nem percebe. Somente quando a gente entra em meditações, a gente entra em reflexões muito profundas, a gente consegue ver elas, né? Além disso, se nossas ações afetam outras pessoas de algum modo, elas nos ligam a essas pessoas por laços kármicos, trazendo-nos experiências agradáveis ou desagradáveis. Nossos pensamentos também produzem samskaras e resultam em desejos e ações conforme sua natureza. Muito bem colocado, acho que essa frase percebe que o Taimini está tentando, e é verdade, sintetizar todos os pontos em poucas palavras, mas é muito profundo. Nós temos que ver que até mesmo o pensamento, né? A gente está falando sobre a ação, mas o pensamento ele gera em nós também samskaras. Então, vamos fazer uma suposição, né? Um pensamento de um suicídio. Ele gera uma impressão em nós, mesmo que ele não tenha sido executado, né? Mas ele gerou uma impressão. E se ele for aumentado, ele se transforma em algo mais forte. Por isso que é interessante no caminho do yoga o alimento do yoga, né? Por isso que no caminho do yoga a gente busca alimentarmos com a yoga, né? Por isso que a gente busca a auto-entrega, a renúncia, niskama karma, né? A renúncia de tudo isso, né? Não produzir mais karmas, a auto-entrega e Shivara Pranidhana. Não seja feita mais a minha vontade, seja feita a vossa vontade, como nós falamos no sutra anterior por diversas vezes, né? Eu não sei se deu para conseguir, né, sintetizar um pouco do conhecimento. Eu sei que tem muitos pontos específicos que você mesmo vai dizer, mas tem mais isso, tem mais aquilo, tem esse outro ponto, tem essa outra situação. Concordo. Há muitos outros pontos. Mas que para nós pegar um apanhado de um todo, né? Acho que nós pegar o escopo da ideia já conseguimos aqui. Se, entretanto, analisarmos essas diferentes espécies de atividades físicas e mentais, olha que interessante. Se analisarmos todas as atividades físicas e mentais, verificaremos que sua base há sempre desejo de um tipo ou de outro, que dirigem a mente e resultam nesses pensamentos e também nas ações. Assim, o desejo em seu sentimento mais amplo é um fator fundamental em nossa vida, dos nossos pensamentos e na vida das nossas ações, por ser a força oculta que dirige corpo e mente, de todos os modos, para a satisfação dos seus próprios propósitos. Vocês perceberam que o desejo, ele é, não demonizando, né, o desejo, mas vocês viram que o desejo ele é uma grande sede. É a força, né? O desejo é que é a força que nos leva, nos impulsiona. O desejo de ser feliz, desejo de que as coisas dê certo, desejo de realização, desejo de materialização, desejo de satisfação. É a força, né? Porque quem não tem desejo é inerte. Não tem, né? Não tem essa proatividade dentro do ambiente físico. É aqui que estamos pensando nisso. Ó. Aqui diz, eu vou voltar um pouquinho atrás, tá? Dirige corpo e mente, de todos os modos, para a satisfação dos seus próprios propósitos. Deste modo, a mente é primordialmente um instrumento dos desejos.
resultando sua incessante atividade de contínua pressão dos desejos sobre ela. O que aqui quer dizer? Deixa eu só segurar um pouquinho, só para nós poder ter um pensamento aqui. Está dizendo que o desejo está aqui, mesmo assim abrigado dentro dos pensamentos, mas que ele fica impulsionando pensamentos no plano de fundo. Eu vou colocar uma ideia aqui para vocês pensar. Os planos que criamos para materializar um desejo. Né? Estou com vontade de comer. Estou com uma fome, me deu um desejo de comer. Né? Mas como é que eu vou fazer? Vou fazer assim. Vou fazer daquele jeito, vou criar uma coisa assim. Vou fazer tal coisa. Vou arrumar um jeito lá, mas eu estou sem fogão, eu vou ter que fazer isso, tal. Percebe quantos desejos, quantos pensamentos se desencadeiam dentro da sede para que haja materialização do desejo. Eu só dei um exemplo, né? Podemos pensar em outras formas de desejos. Aqui está dizendo assim, é claro que desejo não é uma palavra apropriada para a força sutil que conduz a mente aos níveis mais elevados e que liga a consciência às gloriosas realidades dos planos espirituais. Está falando mais interno agora, né? Aqui diz que a palavra utilizada em sânscrito para essa força que atua em todos os níveis da mente é vasana. Vasana. Essa força, né? Nos planos espirituais. Nós estamos falando da ação material aqui, né? Espiritual. Está dizendo que é vasana. Assim, como o Chitta é um meio universal para a expressão do princípio vital, vasana é a força universal que dirige a mente e produz a série contínua de suas transformações que aprisionam a consciência. Desse fato, a palavra vasana, utilizada no presente contexto, possui um significado ainda mais abrangente, pois não somente indica o princípio relacionado ao desejo, em seu sentido mais amplo, mas também as tendências e karmas que tal princípio gera nos diferentes planos. Isso porque o desejo e os karmas, ou tendências que vasana produz, formam um círculo vicioso, no qual causas e efeitos confundem-se, sendo difícil separá-los. Assim é plenamente justificável a utilização da palavra vasana para ambos. Coisa curiosa, né? Eu tinha uma definição de vasana totalmente diferente, né? Mas aqui está nos dizendo que há uma força, né, que age. E nós temos que observar, quando nós estamos falando do desejo, né, desejo de comer, o desejo, nós estamos falando agora há pouco, desejo de satisfação sexual, desejo de felicidade e tal. Nós estamos falando praticamente muito físico, né? Mas aqui está querendo nos levar para um pensamento mais espiritualizado, como ela se decorre dentro dos outros corpos, né? No corpo astral, perfazendo-se um mental inferior, perfazendo-se essas energias. Né? Diz que essa energia sutil se denomina vasana, né? E que ela carrega junto com ela a causa e o efeito, mas que ambos estão distintos. E que quando a gente perfaz, né, numa meditação muito profunda, em samadhi, a gente perfaz o efeito ligando com a causa, a gente entende, né? A gente entende em nós, nós entendemos, né, uma causa e o efeito que se dará, ou ligando-se ao efeito, entenderemos a causa do que se dá. Nós podemos meditar aqui num raciocínio mais profundo também, que nós, conseguindo analisar em nós uma causa, nós conseguimos entender o seu efeito em samadhi, meditando, né? Por isso que aqui vai dizer logo mais aqui na frente do livro, que um yogi muito avançado, né, quase em Kaivalya, quase chegando, atingindo Kaivalya, ele passa a ser o dono do seu destino. Ele é o dono do seu caminho, né? Porque nós não podemos dizer que somos dono do nosso destino, nós somos refém dos nossos desejos, né? E refém do nosso... Ali que ele diz que ele passa a ser o dono, ele tem em suas mãos, né?
Lembra que nós estamos falando também de um sutras anteriores sobre o agricultor que vai abrindo os sucos e a água vai correndo, né? As ações que nós vamos tomando, as atitudes, mas o desejo muitas vezes conduz, está misturado com as nossas ações, né? É bem profundo o tema, se formos analisar, ele é muito profundo. Vamos agora para a parte final, né? Vamos para a parte final. Considerando que diferentes tipos de vasanas exigem diferentes condições e ambientes para sua manifestação, não há dúvida de que eles não podem encontrar expressão de qualquer maneira aleatória, mas devem seguir uma certa sequência, determinada pelos diferentes tipos de ambientes e de condições pelas quais o indivíduo passa nas sucessivas encarnações. Isto é o que ressalta o Sutra da quarta sessão, o Sutra oitavo, que nós estamos lendo. Se uma pessoa tem um forte desejo de ser um atleta campeão, mas herdou um corpo fraco e doentio, seu desejo não terá como ser satisfeito nesta vida. Se o indivíduo A possui fortes laços kármicos contra o outro indivíduo B, que não está encarnado na época, aqueles laços requerem expressão física, e eles, por certo, ficarão latentes por algum tempo, só podendo ser resolvidos quando ambos estiverem presentes, ao mesmo tempo, na encarnação física. Portanto, apenas um número limitado de vasanas, quer sobre a força de desejo ou força de karma, pode encontrar expressão em uma determinada encarnação. Olha que interessante isso, né? Agora ficou mais profundo o raciocínio, né? Agora ficou mais profundo também de fazer essas observações. É incrível de se pensar isso, né? Eu acho que muitos de nós já tivemos e temos desejos que não conseguem ser realizados, né? Um desejo assim irrealizável, vamos dizer assim, né? Eu vou colocar um exemplo aqui, um pobre querendo ser rico e passa a sua vida toda em pobreza e nunca vai conseguir ser rico, né? Talvez seja esse um exemplo. Outro detalhe também muito interessante que eu achei aqui, nós podemos ter uma semente kármica, né? um karma a ser resolvido com alguém. E esse alguém não está ali fisicamente naquela mesma manifestação. Né? Vamos dizer assim, um karma dormente, um karma não latente, dormente, não que esteja pressionando os desejos, propriamente dito, mas que esteja ali. E não tem como... Interessante esse pensamento agora que surgiu, né? Não tem como ele impulsionar, mas ele está lá. Ele está ali na sede. Isso é um momento que não tem a condição apropriada para ele, né? Mas ele está ali. Ele encontra-se ali. É bastante curioso, né? Bastante curioso mesmo esse raciocínio. Interessante o raciocínio que eu tive agora. Eu estava pensando aqui, e se tiver dormente esse desejo? Ele está lá. Esse desejo, ele está interno dentro de nós, né? Ele está só esperando um momento de
ficar mais visível, vamos dizer assim, ou que nós tornamos-nos conscientes que ele está ali. É interessante de raciocinar, precisamos de uma... Pena que nosso tempo já está quase chegando ao final, mas a gente precisaria de uma meditação muito profunda quanto a isso, né? Eu vou fazer de novo essa leitura aqui dessa última frase, porque vai ter uma continuação sobre o tema, né? Portanto, apenas um número limitado de vasanas, quer sob a forma de desejo, ou karma propriamente dito, né? Pode encontrar expressão em uma determinada encarnação. Primeiro, porque o lapso de uma vida humana é um tanto limitado. Em segundo lugar, porque as condições para a expressão das diversas espécies de vasanas são frequentemente incompatíveis. A parcela de vasanas acumulados, sanchita karma, passível de encontrar expressão e que está pronta para manifestar-se em uma determinada encarnação, é conhecida como prarabdha karma, ou prarabdha karma do indivíduo. É uma palavra sânscrita que eu não consigo dizer. Agora vem um pensamento mais formatado aqui, né? A parcela de vasanas acumulados, sanchita karma, passível de encontrar expressão e que está pronta para manifestar-se em uma determinada encarnação, mais profundo, né? Toda que vai moldar aquela encarnação, é conhecida como prarabdha karma, ou prarabdha karma do indivíduo. A vida do indivíduo comum está confinada dentro da estrutura que ele assim foi destinada, e a sua liberdade de alterar as principais tendências é extremamente limitada. Percebe que eu preciso melhorar meus conceitos, né? E preciso aprofundar-me mais ainda nos entendimentos. É notório que eu não tenho ainda um conceito assertivo sobre o todo que está sendo colocado aqui, né? Porque olha que interessante isso, né? A vida, essa manifestação em vida, ela é manifestada por um sanskara, uma impressão de um conceito maior. Por exemplo, a vida vai ser de tal ano e você vai experienciar-se para tal coisa. Tem profundidade bem ampla aqui, né? A vida de um indivíduo comum está confinada dentro da estrutura que lhe foi destinada. Eu nasci para ser médico sofredor, uma ideia aqui, né? Um exemplo. Ou nasci para ser uma pessoa que vai ser um salvador do mundo em uma guerra. Está destinado àquilo. Mas um homem de uma vontade excepcionalmente forte, excepcionalmente um yogi cujos conhecimentos e poderes são extraordinários, pode proceder consideráveis mudanças no plano de vida que lhe foi destinado. Nossa, que forte, né? De fato, quanto mais o yogi avança na senda do yoga que está trilhando, mais ele se torna capaz de determinar o padrão de suas vidas, sendo que ao chegar ao limiar de Kaivalya, ele se torna praticamente um senhor do seu destino. Deixa eu só segurar aqui, falta uma frasezinha ali, um parágrafo, vamos dizer. Você percebe que aqui está nos dizendo que é muito limitada as nossas ações propriamente ditas, né? Nós já temos um desenho de uma vida, né? Mas diz que quanto mais no caminho do yoga avancemos, mais nossas próximas vidas nós vamos mudando. Vamos projetando diferente, né? Trazendo novas projeções. E vamos nos tornando cada vez mais senhor do nosso destino. Ao ponto que quando estivermos lá, quase em Kaivalya, somos dono praticamente dos nossos destinos. As nossas ações já são executadas sabendo os resultados kármicos que vão dar. E depois em Kaivalya não existe mais impressões, né? Estamos livres da sujeição a Paktri. E livres de tudo isso. Para arrematar,
não o bastante o sentido abrangente em que a palavra Vasana é usada, deve-se observar que a ênfase nesse sutra, a ênfase da palavra nesse sutra, é dada àquele aspecto de Vasana expresso sobre a forma da tendência, dos quais os karmas são meramente efeitos secundários. Talvez seja aqui a explicação que me faz ter um entendimento diferente ou criado um conceito diferente, né? Queridos, amados irmãos e irmãs que estão sempre nos acompanhando, eu acho que fazer a leitura novamente desse tema, diluir, de depurar os pensamentos, eu mesmo preciso me depurar o meu conceito, entender melhor, mergulhar mais, meditar mais sobre isso, vai nos trazer um mais profundo entendimento sobre um tema tão profundo e um tema tão abrangente, tá? Mas aqui está, é importante que nós pensemos então nessas forças, né, nas atuações de todas elas, nós tenhamos esses conceitos, porque isso vai nos trazer depois logo mais adiante com a leitura, o que está implícito nisso, né, para que nós possamos entender as mentes artificiais, tá? O sutra próximo que nós vamos estar vendo diz assim, ó, existe a relação de causa e efeito, mesmo que separamos por classe, lugar e tempo, porque memória e impressões são os mesmos em termos de forma. Memória e impressões, que veneno esse sutra, né, para nós podermos buscar aprofundar mais no nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos, né? Qualquer dica que vocês tenham para vir somar em conhecimento, orientar e explicar, a sede dos diálogos é aqui nos comentários. O WhatsApp também está valendo, tá? 991097240, ainda está ativo, pelo menos até a data de hoje. Hoje é 21 de fevereiro de 2021, tá ativo sim. Fiquem à vontade. Obrigado a todos e Namastê.